Dominadores ou dominados? Qual a sua posição nesse tempo presente? Esse é o assunto do vídeo do nosso canal Derrubando Raciocínios. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero vos saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e honra que estamos aqui para gravar mais um vídeo em nosso canal Derrubando Raciocínios. E hoje com esse assunto, dominadores ou dominados. E hoje nós vamos descobrir à luz da Bíblia qual a postura, qual a posição que você está nesses dias atuais. E à luz da Bíblia eu acredito que vai trazer uma reflexão maior em sua mente. Louvado seja Deus para que você a cada dia tome uma postura maior e melhor na presença do Senhor, o grande Deus. Mas antes de dar início a esse estudo, eu gostaria de pedir a você que se inscreve em nosso canal, ative o sininho para você ser notificado dos nossos vídeos e aí nos comentários aborde um assunto para que a gente possa gravar, atender a sua solicitação nos próximos vídeos. Mas não esqueça também de divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Louvado seja o nome do Senhor e assim você vai estar nos incentivando e nos dando força para que a gente possa continuar o nosso trabalho aqui no canal Derrubando Raciocínios. Louvado seja Deus. E hoje com o tema dominadores ou dominados. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí no livro do Gênesis, no primeiro capítulo e o versículo 26, onde nós vamos descobrir com que finalidade Deus ele fez o homem. Para que Deus fez o homem? E qual é o rumo que o homem está tomando nesses dias atuais? Confira comigo à luz da Bíblia. Gênesis capítulo 1 e o versículo 26, que nos diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes no mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Louvado seja Deus. Nós lemos aí o texto bíblico nos mostrando a finalidade que Deus criou o homem. E para iniciar esse estudo, querido, louvado seja Deus, tudo que Deus ele fez com a finalidade do poder da sua palavra. Ele disse haja e veio à existência. Louvado seja Deus, mas com o homem foi diferente. Ele disse façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Louvado seja Deus. Então nós vemos à luz da Bíblia que o homem ele foi criado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E há quem nos diz que Deus ele fez o homem para lhe prestar culto, para o louvar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é nada mais, nada menos do que o dever de todo homem. Louvar e adorar o Senhor, o grande Deus. O único Deus digno de ser adorado é o Criador dos céus e da terra. Mas com que finalidade que ele fez? Ele fez com a finalidade de que o homem dominasse. Louvado seja Deus. O texto bíblico vai nos mostrar que ele fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, a fim de que ele domine sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra. Louvado seja Deus, mas nós presenciamos na atualidade que o homem não tem sido um dominador. Deus ele fez o homem para ser um dominador, mas infelizmente o homem ele se tornou um dominado. Ele está sendo dominado pelas forças espirituais da maldade, ele está sendo dominado pelos vícios, ele está sendo dominado pelo pecado, ele está sendo dominado pelos demônios. Louvado seja o nome do Senhor. E não foi esta a finalidade
que Deus, ele fez e criou o homem. Louvado seja Deus. Ele fez para ser um dominador. Mas vamos correr o porquê do tempo. Abra sua Bíblia comigo no 5º livro de Moisés, livro de Deuteronômio, capítulo 15 e o versículo 6. A palavra de Deus nos diz assim: pois o Senhor, o teu Deus, te abençoará como te prometeu. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomará empréstimos. Dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Louvado seja Deus. Deus, ele tem a sua finalidade, tem o prazer de abençoar os seus filhos quando eles assim são um dominador. Louvado seja Deus. Quando ele passa a ser dominado, louvado seja Deus, não há como Deus, aleluia, te abençoar. Aleluia, porque a palavra de Deus, ela é clara e enfática em nos dizer, louvado seja Deus, que as bênçãos de Deus só persegue e alcança aqueles que guardam os seus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso está registrado em Deuteronômio 28, o verso 1. Louvado seja Deus a seguir. Glória ao nome do Senhor Jesus. E o texto bíblico aqui em Deuteronômio 15, verso 6, está dizendo que, aleluia, o Senhor nos abençoou. Louvado seja Deus, como prometeu. Ele tem nos abençoado como prometeu. Aleluia, louvado seja Deus. Ele diz, emprestarás a muitas nações. Ele não diz para um povo, ele não diz para uma pessoa. Ele diz, emprestarás a muitas nações, porém não tomarás emprestado. Olha só, dominarás. Olha ele dizendo, o texto bíblico nos dizendo que dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Louvado seja Deus. Então a finalidade de Deus, a ordem de Deus aqui nesse texto é para que você domine até as nações. Louvado seja Deus. E que as nações jamais dominem a você. Louvado seja Deus. Mas nós percebemos que está inverso o valor. Infelizmente está existindo uma inversão de valores. E não é isso que o Senhor Deus, ele requer de você. Mas vamos percorrer a Bíblia, abrindo a mesma no livro dos Salmos. Louvado seja o Criador para sempre. Salmo 72, versos 7 e 8, que diz assim a palavra de Deus: nos seus dias florescerá o justo, abundância de paz haverá enquanto durar a lua, dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Observou a palavra de Deus? Ela por mais uma vez nos mostrando, nos dizendo, louvado seja Deus, que é para dominar de mar a mar. Louvado seja Deus, desde o rio até as extremidades da terra. Deus, ele tem prazer, ele por ser o Criador, ele por ser o Todo-Poderoso, ele designou, louvado seja Deus, partes dos seus adjetivos, partes das suas qualificações também aos seus filhos. Preste atenção que ele não disse que era para o pecador. Preste atenção que nesse texto ele não disse que era para o ímpio. Ele disse que o justo, aleluia, florescerá. Abundância de paz haverá enquanto durar a lua, e dominará ele de mar a mar. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. De um rio até a extremidade. Louvado seja Deus da terra. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele disse isso para o justo. Louvado seja Deus, mas infelizmente, como eu já ensinei em outros vídeos aí, aleluia, principalmente, aleluia, glória a Jesus, naquele vídeo que nós falamos a respeito das 3 classes de pessoas, louvado seja Deus, do ímpio, do justo e do pecador, aleluia, glória a Jesus. O que nós aprendemos hoje é que infelizmente, o dia que tiver um justo aqui, Deus leva para si, aleluia, louvado seja Deus. Eu não vou tocar nesse assunto, mas a palavra de Deus diz lá na Epístola de João que todo aquele que pratica a justiça, este é justo. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto bíblico aqui, voltando ao nosso tema, aleluia, está dizendo que o justo dominará de mar a mar, de um rio até as extremidades da terra. Mas infelizmente, aleluia, louvado seja Deus, está inverso os valores.
Infelizmente, o homem, ele, em vez de tomar a sua postura, o seu domínio, infelizmente ele está sendo dominado, e não é isso que Deus, ele requer de você. O homem hoje, infelizmente, ele está sendo dominado pelo pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o que a Bíblia fala a respeito desse assunto? Abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 4 e o versículo de número 7. Olha o que o texto bíblico vai nos falar. Aleluia. Se procederes bem, não serás aceito. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto, amado, ele está nos falando, louvado seja Deus, da conversação que Deus teve com Caim, quando ele matou seu irmão Abel. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela nos mostra aqui, eu não vou enfatizar o capítulo todo, porque do tempo, louvado seja Deus, mas vou resumir com breves palavras, onde o próprio Deus aqui, ele mostra-nos, à luz da Bíblia, que ele chega para Caim e diz, olha, se você proceder bem, a tua oferta não será aceita? Foi uma pergunta que o nosso Deus perguntou, aleluia, para Caim. E ele afirma, ele dá uma afirmação na frente que se não proceder bem, o pecado está à porta. O jaz quer dizer está. O pecado jaz à porta, o pecado está à porta. Sobre você vem o desejo, ele está dizendo, mas sobre ele deves dominar. Então Deus, ele te deu esse poder de dominar o pecado. Louvado seja Deus. Se você proceder bem, a sua oferta será aceita. Se não, o pecado está à porta. Sobre você o desejo vem de pecar. O pecado, ele não é um intruso que ele entra de uma vez. O pecado, ele sempre foi e sempre será gradual. Louvado seja Deus. Ele vem o desejo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos conferir isso? Abra sua Bíblia aí no livro do apóstolo Tiago. Glória a Deus. Tiago capítulo 1, versículo de número 14 e 15, que diz assim: cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Preste atenção no 15. Depois, havendo esse desejo, ou seja, essa concupiscência, concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Observou? Louvado seja Deus. Primeiro vem a concupiscência. Aleluia. A concupiscência, havendo concebido, ela dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, ele gera a morte. Louvado seja Deus. Então observa que Deus, ele deu a ordenança para Caim e disse para ele, ó, se você proceder bem, a tua oferta será aceita. Senão, o pecado está à porta. Sobre você virá o desejo, mas sobre ele deves. É um dever do ser humano dominar o pecado. Louvado seja Deus. Vamos caminhar dentro da Bíblia? Aleluia. Abra comigo a Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 17, versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor: o servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente e partilhará da herança dos irmãos. Louvado seja Deus. O servo prudente. Você tem sido um servo prudente? Se você tem sido, olha o que ele está dizendo. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente. Está prestando atenção que os dias está tão adverso, os dias está tão trabalhoso, aleluia, que até os pais têm perdido o domínio sobre os seus filhos. Mas o que a palavra está dizendo é que o servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente. O domínio, amado, foi entregue nas tuas mãos.
Observa se você não está entregando esse domínio, aleluia, para um filho que está na rebeldia, se você não está entregando esse domínio para o pecado que tão de perto te rodeia, se você não está entregando esse domínio aos vícios que infelizmente está te escravizando, talvez você esteja entregando o seu domínio a tantas coisas, visto que a ordem de Deus é para que você domine, não é para você ser um dominado, é para você ser um dominador. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos ver o que a palavra ainda diz acerca do assunto. Abra sua Bíblia em Provérbio 19, versículo 10, que diz assim a palavra de Deus: ao tolo não fica bem o luxo, quanto menos ao servo dominar os príncipes. Louvado seja Deus. Ao tolo não fica bem o luxo, quanto menos ao servo dominar os príncipes. Prestou atenção? Aqui o texto, quando ele fala de servo, aleluia, dominar sobre os príncipes, ele tá falando que, no sentido do escravo, jamais um escravo tem um domínio sobre os príncipes. Por esse motivo que ele se volta à palavra dizendo que o justo é um dominador. O homem que é a semelhança e imagem de Deus, ele é um dominador. Agora, se ele é um escravo, aleluia, do pecado, ele é escravo de toda coisa maligna, ele não tem como dominar, nem os príncipes. Louvado seja o nome do Senhor. É o que o texto bíblico está nos mostrando. Mas vamos ler ainda o livro de Isaías. Isaías 26, 13, que diz a palavra de Deus assim: ó Senhor nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Louvado seja Deus. Olha uma oração feita por um homem que se viu dominado. Aleluia, louvado seja Deus. Ele está dizendo outros senhores. Aleluia, glória a Deus. Quando a Bíblia fala de Senhor, ela está falando, amados, aleluia, louvado seja Deus, de um dominador. Aleluia, daquele que governa sobre nós. Qual é o Senhor que tem dominado você? Qual é o Senhor que tem te oprimido, tem te escravizado? Olha a oração do profeta aqui dizendo: ó Senhor nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós. Aleluia, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Aleluia, louvado seja Deus. Não se deixa ser dominado, seja sempre um dominador, porque é essa a finalidade de Deus para com a tua vida. Se você tem sido um escravo, você não tem sido dominado, preste atenção, se volte a Deus, obedeça a santa e gloriosa palavra do Senhor, faça a vontade de Deus para que você tome o domínio novamente. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Mas vamos correr porque do tempo. Confira comigo o livro das Lamentações. Lamentações, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8, que diz assim a palavra de Deus: nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós, e ninguém há que nos arranque das suas mãos. Louvado seja Deus. Olha Jeremias lamentando pelo povo de Israel. Olha ele demonstrando para nós o porquê que foi perdido o domínio. O texto bíblico é claro: quando peca contra Deus, perde o domínio. Louvado seja Deus. E ele se lamentando, ele diz: aleluia, louvado seja Deus, que os nossos pais pecaram e já não existe, nós levamos as suas maldades. Servos, ou seja, escravos dominam, aleluia, glória a Deus, sobre nós, e ninguém há que nos arranque das suas mãos. Não há quem arranque das suas mãos. Aleluia, louvado seja Deus. Jeremias talvez não sabia, aleluia, da manifestação do Messias, que veio, aleluia, para esse mundo, aleluia, para um cumprimento, para fazer a devolução do tal domínio. Aleluia, louvado seja Deus, para nós outros,
Aleluia, louvado seja o Cordeiro de Deus. Ele aqui se lamentava e dizia que não há ninguém que nos arranque das mãos dos escravos. Aleluia, nós temos sido dominados. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Jesus, ele veio, ele abandonou a sua glória, ele se despiu da sua divindade, se fez homem, habitou entre nós para nos devolver o tal domínio. Louvado seja o nome de Jesus. Glória ao nome do Cordeiro. Aleluia, louvado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado reinou e arrancou de nós o domínio. Somos dominados, aleluia, mas entregando-nos a Cristo, deixando a sua palavra dominar as nossas vidas, também receberemos da parte dele o domínio de todas as coisas. Louvado seja Deus. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 20, do verso 25 ao 27, que diz assim a palavra do bom mestre. Então Jesus chamou-os a si e disse: Bem sabeis que os governadores dos gentios os dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, que seja vosso escravo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Louvado seja Deus. Olha o Senhor Jesus fazendo uma comparação aqui. Aleluia, preste bem atenção no texto bíblico. Bem sabeis que os governadores dos gentios os dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim sobre vós. Olha, não pode ser assim sobre vós. Aleluia, glória a Jesus, porque todo aquele, aleluia, louvado seja Deus, que entre vós quiser se tornar grande, seja o vosso servo. Não é porque você é um dominador que você vai se engrandecer, se enaltecer. Pelo contrário, aleluia, se quiser ser grande, ele está dizendo, seja servo. O Senhor nos chamara para servir. Aleluia, tendo em nossas mãos o domínio de todas as coisas. Glória a Jesus. Vamos percorrer a Bíblia ainda, para nós vermos o que a palavra de Deus, ela ainda nos fala a respeito desse tema tão polêmico do nosso canal Derrubando Raciocínios desse dia de hoje. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6 e o versículo 14. Nos diz assim a palavra de Deus: Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Entendeu a palavra de Deus, o que ela está nos dizendo? O pecado não tem domínio sobre você. Aleluia, glória a Deus. Não foi por acaso que o salmista, ele relata na sua palavra, dizendo para Deus, Senhor, eu escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Com a palavra escondida, aleluia, com a graça revelada a nós, tenha certeza absoluta, louvado seja Deus, que o pecado jamais terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas está debaixo da graça. A graça nos proporciona a devolução do domínio. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus. A graça nos faz, aleluia, tomar de volta para nós, aleluia, o domínio que nós perdemos lá no Éden, aleluia, o domínio que foi perdido pelo pecado cometido. Louvado seja Deus, a graça veio para te devolver. Ele diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio, amado, para devolver o domínio. Aleluia, para tirar você da mão daqueles que te dominam, como dos vícios, dos demônios. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje somos dominados até pelas modas, pelos caminhos dos gentios. Aleluia, mas a palavra de Deus diz que é para você dominar tudo isso e não ser dominado. Aleluia, para mim finalizar,
Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o verso 12, que diz assim o texto bíblico: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Louvado seja o Cordeiro. A minha alma se enche de alegria, amados. Todas as coisas me são lícitas. Aleluia, louvado seja Deus, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei. Olha só, você tem o poder do querer. Aleluia, glória a Deus. Não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Não deixe ser dominado por nada, amados. Seja dominado unicamente e exclusivamente por Deus, pelo seu Santo Espírito, pela palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque você tomando esse domínio, você será muito mais do que vencedor em todas as coisas. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, pastores que perderam o domínio das congregações, pais que perderam o domínio sobre os filhos. Hoje, aleluia, os seres humanos sendo dominada, aleluia, pela mídia secular. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que a palavra de Deus está dizendo, para que você deixe de ser um dominado e seja um dominador. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo ele possa, aleluia, trazer, aleluia, louvado seja Deus, ao seu coração, à sua consciência, o que a palavra de Deus requer de você. Aleluia. Aguardo você para os próximos vídeos. Deixa aí nos comentários. Aleluia, louvado seja Deus, o assunto dos próximos vídeos. Aleluia, se você gostou, deixa aí o seu like, o seu gostei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E você que ainda não é inscrito, aleluia, tem um botãozinho aí vermelho do seu lado. Inscreva-se. Mas por favor, me ajude a derrubar raciocínios. Eu preciso da sua ajuda. Esse canal ele só está no ar por causa de você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. E com a sua ajuda, aleluia, atravessaremos fronteiras, derrubando raciocínios e trazendo a palavra de Deus aos corações dos nossos espectadores. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo, aleluia, fale melhor aos vossos corações, em nome do Senhor Jesus.